Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero começar pedindo a sua ajuda. Se você chegou, conferiu, não está inscrito no canal e puder, se inscreva, ativa as notificações. Se assistir e gostar, deixa like. Se não gostar, manda o dislike, faz parte, comenta aqui embaixo, compartilha em grupos de WhatsApp, Facebook, tudo isso nos ajuda a chegar em mais pessoas. E a gente vai comemorar aqui no dia 1º de maio, um ano, né? Desde que nós criamos o canal e postamos aqui o primeiro vídeo. Então, vamos tentar chegar lá ainda mais forte para tentar ajudar na construção desse Brasil que todos nós aí sonhamos. Um Brasil mais desenvolvido, menos desigual. Enfim, estamos aqui também para isso e também para falar de algumas coisas que vão acontecendo nos bastidores da política, algumas especulações, algumas notícias, enfim, eu vou falar para vocês aqui porque até pouco tempo, né, muita gente já contava que a vitória do Lula era certa, inclusive no primeiro turno. Só que de uns tempos para cá, algumas pesquisas captaram um crescimento de Bolsonaro, né? Algumas um crescimento maior, outras um crescimento menor, uma estagnação de Lula ou uma queda, enfim. Então, em política, a gente tem que entender que daqui até as eleições, 5 meses, é muita coisa e tudo pode acontecer. Sobretudo quando nós temos uma eleição em que o atual presidente tenta a reeleição e um ex-presidente tenta voltar, né, para ocupar esse principal cargo no país. E também a gente tem que considerar o seguinte, estes dois que são os mais conhecidos, né, quem não conhece Lula ou Bolsonaro, né, eles são altamente odiados por uma grande parte da sociedade. É claro que eles também têm aqueles seus adoradores, os lulistas fanáticos, os bolsonaristas fanáticos, mas a gente sente a sociedade, né, meio que assim, um apelo para que uma alternativa consiga crescer e quebrar essa polarização. Eu, inclusive, acho que isso faria muito bem ao país, porque imaginemos um segundo turno Lula contra Bolsonaro, na minha opinião, seria uma tragédia, porque o que a gente precisa é discutir projeto, é discutir ideias, propostas. E um segundo turno entre o atual presidente e o ex-presidente seria muito ruim nesse sentido. Então, eu acho que uma alternativa que crescer e quebrar essa polarização fará um bem danado ao Brasil nesse debate que nós precisamos ter aí ao longo de toda a campanha, mas também ali no segundo turno. Então é fato que Lula e Bolsonaro despertam a paixão de uns, é claro, e também o ódio de muitos outros. E é uma rejeição diferente, porque todo político, de alguma forma, ele acaba sendo mais ou menos rejeitado, faz parte. Mas o que Lula e Bolsonaro despertam nas pessoas é sim, em algumas aí é um ódio que a gente não consegue nem mesmo dialogar, enfim, e tentar explicar algumas coisas. Então eu acho, né, que a gente tem espaço para mudar esse cenário que se desenha agora nas pesquisas. Inclusive vale lembrar que Lula é o maior cabo eleitoral de Bolsonaro, até gente próxima ao atual presidente reconhece isso e vice-versa. Né, Bolsonaro acaba ajudando o Lula a ficar mais forte do que realmente é nas pesquisas. Inclusive, muitos apostam, né, que se algum deles desistisse, o outro acabaria também caindo nas pesquisas. Então vamos imaginar, Bolsonaro, se ele tivesse que desistir para tentar concorrer a um outro cargo, ele teria que ter feito isso até o dia 1º de abril, porque no dia 2 a janela partidária fechou, então quem era prefeito, governador ou no caso dele presidente, que tentaria disputar um outro cargo, tinha que ter renunciado. Bolsonaro não renunciou. Então, para essas eleições, ou ele pode tentar a reeleição ou simplesmente não disputar nada. E pelo que tudo indica, ele vai sim tentar a reeleição. Já Lula, como não tem um cargo no executivo, ele não tem cargo nenhum nesse momento, ele pode simplesmente tentar disputar qualquer cargo nessas eleições ou também, né, não tentar nada. E eu cheguei a gravar aqui no ano passado que o Lula, inclusive, né, existia uma especulação do Lula não concorrer nessas eleições à presidência. Surgiu uma especulação de que ele tentaria o Senado pelo estado da Bahia, enfim. E lá eu disse, e continuo acreditando nisso, que o Lula, vaidoso que é, eu não sei se ele entraria numa eleição podendo sair dela derrotado. É uma questão de opinião pessoal, né? Porque o Lula, na idade que tá, não vai, eu acho, ter condições de tentar novamente em 2026. Então, se o Lula, com a trajetória que ele teve, né, saindo lá de baixo, chegando à presidência, indo para a cadeia, depois tendo seus processos aí anulados, enfim, não sei se ele arriscaria sair das urnas com uma derrota e encerrar assim a sua carreira política. É uma dúvida que eu tenho, né? Então, muita gente chega até a dizer, William, mas Lula não desistiu nem em 2018 da cadeia, como é que ele ia desistir agora que está aí com seus direitos políticos devolvidos? Meus amigos e amigas, em 2018 foi só um teatro, não é que o Lula levou a sua candidatura até o fim, ele sabia que não podia ser por conta da lei da ficha limpa que ele próprio sancionou.
né? Ele estava condenado em segunda instância, não tinha tempo hábil para reverter aquilo e ele se tornar aí de novo um candidato elegível. Não tinha, e ele sabia. Aquilo ali que o PT fez foi uma farsa, uma fraude, uma mentira, insisto, um teatro. Qual que era o projeto do PT naquelas eleições? Teve lá o programa que registra no TSE para cumprir o protocolo, mas o projeto ali era o quê? Lula livre, era a bandeira do PT, né? Quem não se lembra? Né, você fazia um protesto contra Bolsonaro, de repente estava lá uma faixa na primeira fila, Lula livre. Então esse foi o projeto petista em 2018. Usar aquelas eleições que muitos sabiam que o antipetismo era a força predominante para fazer uma defesa da liberdade do Lula. Você pode fazer isso, não tem nada contra você lutar por isso, mas usar as eleições nesse sentido, quando o Brasil tinha uma ameaça real, sim, de eleger Bolsonaro, como todas as pesquisas mostravam que seria eleito caso fosse para o segundo turno contra Haddad, e mostrava também que Bolsonaro perderia para Ciro Gomes, Ciro que ganharia com folga, segundo as pesquisas. Então o PT simplesmente brincou com o país, insisto, usando aquelas eleições para finalidade pessoal ali de defender a questão do Lula. Então, voltando agora para 2022, eu vou trazer para vocês, eu vou deixar um link de um texto escrito por Daniel Pereira, foi publicado no dia 18/4 na Veja, cujo título é "Petistas pressionam Lula e admitem possibilidade de vitória de Bolsonaro". E vai dizer que líderes do PT querem que o ex-presidente coloque a campanha nas ruas, deixe de falar para convertidos e amplie o diálogo com setores moderados do eleitorado. E aí o autor do texto vai destacar o crescimento de Bolsonaro em algumas pesquisas, explica que o atual presidente tomou algumas medidas populistas e reforça, né, que Lula também deu sua contribuição a Bolsonaro ao fazer uma sucessão de declarações desastradas do ponto de vista eleitoral. Eu gravei sobre isso aqui. Além disso, como ocorre desde que deixou a prisão, o petista só prega para convertidos, de artistas a trabalhadores sem terra, passando por sindicalistas. Seu aceno mais visível ao centro foi a escolha do antigo rival Geraldo Alckmin, que trocou o PSDB pelo PSB para o cargo de vice. Fora isso, sua campanha não saiu do cercadinho, está restrita aos companheiros de sempre e parada no tempo e no espaço, enquanto Bolsonaro avança com a força da máquina pública. Bom, isso aqui é verdade. Lula fica tanto no seu cercadinho que ele se recusa a aceitar convites, por exemplo, da sabatina feita pelo UOL e também pela Folha com os pré-candidatos à presidência da República mais bem colocados nas pesquisas. Lula recusou o convite. Qual foi a desculpa dele? Não é ainda pré-candidato, né, que vai lançar ainda oficialmente e tal. Então ele fica se escondendo atrás desse não lançamento oficial para continuar falando só com os convertidos. Dentro do PT, destaca o autor do texto, a possibilidade de vitória no primeiro turno deu lugar à preocupação com o risco de derrota. E quando ele fala aqui do aceno que faz, né, trazendo o Alckmin para o PSB e o colocando como vice, falta só formalizar, mas ninguém duvida que isso vai acontecer, né, vale lembrar que esse aceno ao centro e ao mercado tem também os seus riscos. Eu não sei se isso aqui vai ajudar tanto assim ou se vai mais atrapalhar, porque o Alckmin até ontem chamava Lula de criminoso, que queria voltar à presidência para voltar à cena do crime, palavras do Alckmin, que dizia também que o PT quebrou o país, né? Ou será que agora o PT desquebrou e o Alckmin estava enganado? Então, essas declarações do Alckmin vão dar muitas munições aos adversários e também de apoiadores do Lula, que até pouco tempo diziam cobras e lagartos aí do ex-governador de São Paulo. Vamos pegar aqui o Randolfo Rodrigues, que chegou a escrever certa vez, né, abre aspas para o Randolfo: depois desta ação em Pinheirinhos, bem que o governador Alckmin poderia adotar a suástica como símbolo do seu governo. Então, a ação não foi desfeita, Randolph. O Boulos criticava isso até ontem, ainda faz criticazinhas periféricas aqui, para se dizer alguém crítico, né? Mas tá aí, né? A Alckmin agora virou companheiro e socialista. Então, existe entre eles uma contradição. E não estou aqui nem falando de como o Alckmin foi governador, o que eu acho dele, não. Eu estou falando que é uma contradição que eles vão ter que encarar nessas eleições. E que, claro, eles serão cobrados por isso. Então o Lula se movimenta como candidato. Disso não tenhamos dúvidas.
né? Ele se encontra com líderes, ele faz reuniões aqui e ali com muitos convertidos, mas assim, ele está adiando cada vez mais o anúncio oficial dessa sua pré-candidatura, que vai ser oficializada como a de todos os outros entre julho e agosto nas convenções. Esse anúncio era para ter sido feito em fevereiro, aí adiou para março, abril, agora passaram para maio. Será que farão mesmo em maio? Vão arrumar uma outra desculpa para adiar para junho, para julho? E esse adiamento acaba abrindo brechas para especulações de todo tipo. Inclusive o Cláudio Humberto, jornalista, publicou no Diário do Poder no dia 17/4 o seguinte: surgem rumores de suposta desistência da candidatura de Lula. E escreveu: são cada vez mais frequentes os rumores em Brasília de que o ex-presidente Lula desistirá da sua candidatura presidencial. Sua intenção, na qual acreditam inclusive próceres do PT, é passar o bastão para Fernando Haddad, abre aspas, na hora certa, fecha aspas, quando avaliar que sua campanha necessitar de uma jogada como esta para empolgar o eleitorado de classe média que resiste a votar nele, em razão dos processos e das múltiplas acusações de corrupção, tráfico de influência, quadrilha, etc. E destaca o autor do texto que, na cúpula do PT, atribui-se a provável desistência de Lula à sua mulher, Janja, a quem ele teria prometido, ao ser solto, que não seria candidato. Alegando que foi presidente 2 vezes e já tem lugar na história, ele pretenderia curtir o resto da vida com Janja, viajando, divertindo-se. Quando fala aqui que já tem lugar na história, volta aquilo que eu falei, do Lula eventualmente encerrar a sua história com uma derrota nas urnas. É uma dúvida que eu tenho, será que o Lula toparia encarar umas eleições com alto risco de derrota? Né, temos 5 meses aí em que muita coisa pode acontecer. E vai dizer aqui o autor do texto que essa desistência do Lula e colocada do Haddad em seu lugar resolveria um impasse lá em São Paulo, em que a aliança PT-PSB enfrenta no estado, o principal colégio eleitoral do Brasil, uma questão complicada, já que o PSB insiste com o nome de Márcio França e o PT insiste com Fernando Haddad. Então uma situação bem complicada lá em São Paulo que seria resolvida com essa desistência do Lula. E aqui fala também no fator surpresa, que esse assunto recebe tratamento de proibido na cúpula do PT, até para não esvaziar as consequências políticas do fator surpresa. Alguém pode dizer, William, mas o Cláudio não é confiável, ajudou o Collor a ser eleito presidente lá em 89 e tal. Olha, isso para petistas não deve ser problema. O PT já apoiou o Collor em Alagoas contra a Heloísa Helena agora, em 2014. Vou deixar um link aqui que vai falar, inclusive, que o PT fez parte da aliança, né, que elegeu o Collor por lá. O Collor gastou naquelas eleições R$1.700.000 e a Heloísa Helena, que estava no PSOL na ocasião, gastou R$50.000. É só uma informação extra, mas o link está aqui com mais detalhes. Voltando ao PT, meus amigos, é muito fácil administrar uma campanha em que o candidato lidera com folga e a vitória parece fácil e garantida, como eu disse no começo, ainda no primeiro turno, para muita gente. Difícil é administrar quando as coisas começam a dar errado. Inclusive, aumentam os rumores da saída de Franklin Martins, que comanda a comunicação de Lula, e também do marqueteiro Augusto Fonseca, que estão batendo cabeça. Realmente a situação interna lá não está nada boa. Vamos ficar realmente aqui bastante antenados ao que pode acontecer. Essa suposta desistência do Lula não é uma informação oficial, não partiu de alguém do PT, mas sim, né, o Cláudio Humberto traz, é um jornalista, você pode acreditar ou não, mas eu acho importante a gente refletir nessas questões todas que estão envolvendo a pré-candidatura, se é que dá para falar assim, já que nem o PT admite que é uma pré-candidatura, do ex-presidente Lula à presidência da República. Meus amigos, então é isso. Se você puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas aqui para o canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.